Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais ou pelo telefone 3879-5549. A nossa aluna de jornalismo, Milena Oliveira, vai receber os comentários e as perguntas e trazer aqui para a nossa conversa de hoje. Diante de tantas ocorrências de violência contra a mulher no Brasil e dos últimos casos que aconteceram na mídia, como o assédio de José Maier a uma figurinista que a Globo puniu, retirando ele do ar, e o caso de agressão de um participante do Big Brother Brasil contra uma mulher que também participava do jogo, a mídia continua mantendo programas que colocam a mulher como objeto sexual, seja nas novelas, nos programas de auditório e até mesmo no jornalismo. O mercado justifica essa imagem dizendo que tem que mostrar a realidade. Por isso, hoje perguntamos: qual é a imagem da mulher na mídia? No estúdio estamos com Ju Dolores, membro do coletivo Marcha das Vadias. Bom dia, Ju. Oi, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, pessoal do Facebook. E com a presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Patrícia Paixão. Bom dia, Patrícia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um programa bem legal para a gente refletir sobre essa questão tão séria. E aí a gente começa perguntando, né? Qual é a imagem da mulher na mídia? A gente tem a imagem da mulher na mídia é uma amostra do que as mulheres ainda enfrentam na sociedade hoje. Então, a imagem de mídia de massa, é uma mulher que segue certo padrão de beleza, certo padrão de comportamento, e diante dessa imagem, vários requisitos que a mulher tem que cumprir para ser uma mulher respeitável ou não, né? A gente tem uma espécie de cartilha que ela não é escrita em lugar nenhum, mas a gente sabe como funciona, como a gente se vê representada em novelas, em comerciais de TV, em comerciais de internet. Patrícia? Veja só, eu acho que quando a gente fala na mídia, a gente tem que ver todas as filiações que a mídia tem, né, no Brasil, e a gente vê essa mídia, né, que tem programas de entretenimento, de jornalismo, reality shows. Então, é uma mídia que trabalha com essa questão da mulher, que é uma mídia branca, é uma mídia elitista, ou religiosa, ou econômica, ou política, é uma mídia conservadora e é uma mídia absolutamente machista, né? Baseada nos nossos princípios. Então, quando a gente pensa no jornalismo, na publicidade, no entretenimento, nas novelas, essa mesma mídia que tem um discurso pronto para que lugar ela quer da mulher. Então, a gente vê como esses programas de auditório expõem a mulher, objetificam a mulher. O jornalismo, como ele também está nessa lógica de exposição da mulher, quando a gente vê os programas policialescos, de respeito à imagem da mulher. Então, a mulher, ela avançou, né, muito na nossa sociedade. Nós ocupamos presidências, diretorias, presidências de grupos, todas as profissões, mas a gente ainda continua sendo vista como aquela submissa que tem que dar conta de toda a jornada, tripla jornada de trabalho, de ser mãe. O nosso destino é esse, sim, a maternidade. Então, nós ainda estamos numa esquizofrenia de uma postura da mulher que ela assumiu hoje e como a gente é vista pela mídia. Isso é um abismo enorme entre esses dois lugares da mulher. Nós fomos ouvir a jornalista e professora de jornalismo da Católica e também faz parte da diretoria do Sindicato dos Jornalistas, Andréa Trigueiro. Vamos ouvir. Olha, o que a gente percebe, o que a gente vê naquilo que a mídia retrata sobre a imagem da mulher é uma mulher
muito objetificada, não é? Uma mulher que tem no seu corpo um grande apelo, o que aparece muito mais vezes a partir desse prisma, nas roupas, nas posturas, na abordagem, tanto em programas de entretenimento, como também em alguns programas jornalísticos. A beleza da mulher, ela é evidenciada. As mulheres precisam ser bonitas, bem cuidadas, com cabelos sempre escovados, e isso eu considero muito negativo, não é? Porque isso está completamente fora da sintonia daquilo que nós mulheres vivenciamos no nosso dia a dia e com aquilo que nós mulheres pensamos que deva ser a forma como nós devemos ser abordadas, tratadas, mostradas. A mulher hoje, ela não é apenas uma mulher que é linda, não é apenas uma mulher que é mãe, não é apenas uma mulher que é dona de casa. A mulher é um conjunto, né, de fatores. Ela é, ao mesmo tempo, a mulher que trabalha, a mulher que estuda, a mulher que foi para a vida, foi conquistar o mundo, conquistar os seus direitos. Ela continua sendo mãe quando ela quer ser mãe, ela continua sendo esposa quando ela quer ser esposa. E eu acho que o mais importante é que nós pudéssemos ter na mídia essa diversidade que é o universo feminino, e não apenas pequenos retalhos de uma parcela que é a parte da mulher, no que se refere à sua beleza e à sua vaidade, e, em primeiro lugar, não se resumir a apenas mostrar esse aspecto do perfil feminino. A gente teve, sim, alguns avanços, é preciso que se diga, tivemos sim, mas na grande mídia o senso comum que ainda impera é essa mulher coisificada, né? Essa mulher que é observada como algo que enfeita, que embeleza o ambiente, e não como um ser, um sujeito de direitos, uma pessoa diversa em sua vida, em sua plenitude, em suas características. Ju, o que é que você acha? Como Patrícia disse também no áudio, a gente vê as escolhas narrativas, né, que fazem para falar da mulher, dizem onde querem colocar a gente, né? Quem é que fala da mulher dessa maneira? Então a gente tem trocentos papéis, mas a gente tem aquele papel, então a gente é a melhor profissional, mas a gente também é mãe, é bonita, e é disso que se falam quando descrevem uma mulher num papel de poder, um papel de gerência. Então essa escolha de, quando vai elogiar essa mulher, dizer, ela traz beleza para o ambiente, né? Quando você vê, e eu já vi isso ao vivo, já vi em vários comentários de homens apresentando mulheres, e aí ela tem todo um título, ela está lá por vários motivos, mas ele começa dizendo que, olha que mesa mais bonita hoje, estamos embelezando a moça com a doutora, pesquisadora. Então, ela tem um background grande, ela está lá por um motivo, mas quando se fala dela, quando se apresenta ela, né, ela é suave, ela é... E pelo contrário, se ela for uma mulher mais incisiva, uma mulher mais direta, então ela é uma mulher mal amada, brava, porque apesar de a gente estar conquistando os nossos outros lugares, a gente é colocada, fico tentando colocar as mulheres dentro desse quadrado. Então ela até sai e ela é até a gerente, mas ela cozinha muito bem, ela é uma mãe exemplar. Quer dizer, uma coisa não anula a outra. Por que você está trazendo para esta fala e para este lugar um assunto que não tem nada a ver com a maternidade dela, com o status de relacionamento? Patrícia fez um estudo, né, que percebeu a cobertura jornalística, sim, né, das presidentas Dilma Rousseff e Cristina Kirchner. Como foi, Patrícia? Eu estudei 3 jornais de âmbito nacional do Brasil, né, impressos, e 2 revistas nacionais, e estudei 6 países e líderes da América Latina. E o enfoque meu inicialmente não era gênero, mas quando eu estudei o discurso da mídia sobre os homens, sobre os líderes homens, e comparei com o discurso da mídia sobre Cristina Kirchner e Dilma Rousseff,
foi gritante. Então eu tive que voltar para estudar a história da colonização, do patriarcalismo, ver como as mulheres enfeitavam os salões. As mulheres na época da colonização brasileira, ou elas enfeitavam os salões, eram mães e iam para embelezar esses salões, ou eram escravizadas e eram amas de leite, né? As mulheres negras. Então eu comecei a comparar com esse discurso. Então, para dar um exemplo, Cristina Kirchner, ela foi retratada todo o tempo como bipolar, emocionalmente desequilibrada, literalmente, excessivamente vaidosa. Ela era a mulher que comprou um sapato de $4.000, ela era a mulher fútil. E ela sempre pelo lado negativo. Sempre pelo lado negativo e da mulher desequilibrada. Esse discurso da mulher que tem emocionalmente, ela é instável. Sim. E ela simplesmente, quando ganhou a primeira mulher da América Latina a ser reeleita presidente, foi a primeira mulher em toda a história da América Latina, a matéria de abertura de um dos jornais foi o excesso de vaidade dela, como ela era fanática por espelhos. E aí Dilma Rousseff, por outro lado, era a baranga, era a matrona, era a mandona, era como se fosse a mulher macho, a mulher que é autoritária. Ou seja, também valores que, vamos dizer, denigrem, né? O temperamento. E realmente são dois estereótipos, né? As mulheres líderes, ou elas são extremamente fúteis, vaidosas, ou elas são masculinizadas, autoritárias, grosseiras, e todo esse estereótipo. E Dilma, inclusive, saíram várias páginas da Veja, revista Veja, fazendo comparação, gozação, né? Uma derrisão. Sim. Com ela. Dizia, ela está pronta para tomar uma cerveja, quando ela estava dentro de uma solenidade representando o Brasil. Ou dizia, esse casaco dela queria ser Chanel, mas é uma imitação. Ou seja, toda uma desconstrução, o oposto de Cristina Kirchner. E assim, na verdade, é o mesmo discurso da colonização, é o mesmo lugar. A gente avançou muito, mas a mídia ela ainda não alcança, ela não acompanha a evolução das mulheres. Ju, e você acompanhou também agora o caso do assassinato de Mirella, né? Como é que você estava observando a cobertura da jornalística? Bom, o caso de Mirella é aterrador e mais uma coisa que eu observei é que a gente, do coletivo Marcha das Vadias, a gente tem acesso a notícias diárias de feminicídio, né? E agora o caso de Mirella veio a público por vários fatores, por ser além de um caso brutal, independente de onde tenha sido, mas tem os fatores de ser em boa viagem, de ser uma mulher branca, de ser uma mulher de classe média e de ser uma mulher que não cumpre os requisitos que justificam o feminicídio, né? Porque Ou seja, não dá para culpar a vítima tão facilmente não como se faz isso no dia a dia, infelizmente, geral, né? Exatamente, porque eu vi em vários lugares, eu vi nos noticiários e vi as pessoas nos ambientes falando da notícia e se indagando, mas aí alguma coisa tem, vai ver que ela tinha um caso com ele. Aí eu fiquei, meu Deus, as pessoas estão procurando uma justificativa, porque ela não estava na rua, né? Porque geralmente quando a mulher sofre algum tipo de violência, seja violência física, estupro ou mesmo feminicídio, eles procuram uma justificativa. Não, eu trouxe aqui até um exemplo de uma matéria que saiu dia 30/3, agora no G1, e a matéria é grande, assim, o título é grande, a matéria é bem pequenininha, mas o título é: Mulher é achada morta no porta-malas do próprio carro após marido descobrir traição. E aí, tem 4 parágrafos da notícia e a palavra traição aparece 4 vezes. Nossa. Em 4 parágrafos. Tem o título. O que essa notícia está dizendo? Ela está dizendo que ela morreu porque ela traiu o sujeito. Ou seja, ela é a culpada. Ela é a culpada. Então, foi uma assim, punição. ela até morreu e ela até foi encontrada morta no porta-malas do próprio carro, mas após ele ter descoberto a traição. Então, a gente vê... É muito desonesto alguém dizer que não é isso que ele está querendo dizer, né? A gente vai poder até ver gente que vai dizer, não, vocês veem em tudo, mas essa é muito clara, é uma notícia muito pequena, com um negócio desse tamanho, dizendo, mulher encontrada morta, como se ela
tivesse se colocado lá sozinha, ela foi encontrada lá morta depois que o marido descobriu a traição. Pronto, você já está me dizendo que você acredita que essa mulher mereceu morrer porque ela traiu o marido. Isso, Ju. E aí, quando você fala, me lembra também que eu fiquei muito horrorizada como a mídia cobriu a morte de Mirella. Não porque dessa vez até adotaram o nome feminicídio, tiveram por conta de também muita pressão do movimento de mulheres, por conta do movimento feminista, inclusive, né? A Folha de Pernambuco colocou crime passional, né, esse termo, e uma feminista, Eliana Cirne, ela conseguiu mudar isso e pediu na redação para trocar por feminicídio, e ela conseguiu. Pressão, e que isso é muito válido. Mas eu fiquei muito pensando, refletindo muito na espetacularização da morte de Mirella, e você vê como ela, depois de morta, o corpo dela foi tão exposto, né, na cobertura ao vivo da polícia falando sobre o crime. Para que tantos detalhes, mostrando que ela lutou, como rasgou a roupa dela, como coisas que isso para um julgamento, isso é válido, mas para o público. Aí eu fiquei pensando, poxa, nem depois de morta ela tem direito sobre o corpo dela, porque ela está ali sendo exposta. Será que ela queria, será que a família queria tanta exposição? Então eu fico pensando, como sempre a mulher ela é objetificada até depois de morta. E é para fazer um espetáculo diante de uma coisa que primeiro não é um espetáculo e depois é diário. Exato. A morte de Mirella não é uma coisa que aconteceu solta, uma coisa inédita, foi uma morte muito brutal, mas as descrições e os crimes que acontecem com a mulher diariamente, só falando em Pernambuco, são de graus de crueldade do mesmo nível. Então, se fala desse caso como se fosse uma coisa que, primeira vez que aconteceu um caso, vamos falar muito sobre isso porque é um caso inédito, e não é. As mulheres que são mortas aí tem, né, não aceitou o fim do relacionamento ou qualquer coisa que o valha, são de graus de crueldade enormes. E como são mulheres da periferia, mulheres negras, mulheres que cumprem aquele requisito de que merecem, de alguma maneira, tem culpa sobre isso, então a gente não fala sobre isso porque é normatizado, né? Então, essa questão de falar muito sobre um assunto como se... E aí a gente vê na mídia e parece que nunca ninguém ouviu falar em feminicídio, porque fizeram desse caso um espetáculo que não é justo e também é muito triste fazer dessa maneira. Nós estamos discutindo a imagem da mulher na mídia, na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós estamos discutindo qual é a imagem da mulher na mídia, com Ju Dolores, do coletivo Marcha das Vadias, e Patrícia Falcão, presidente do sindicato... Patrícia Paixão, presidente do Comitê de Ética do Sindicato Jornalista de Pernambuco. E nós vamos ouvir também Fábia Lopes, que é jornalista, feminista, especialista em direitos humanos das mulheres, sobre a imagem da mulher na mídia. Dos setores e profissões, né, existentes na sociedade, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que a mídia é um dos que menos evoluiu em relação ao reconhecimento dos direitos das mulheres. Essa mídia misógina e machista, né, que insiste cada vez mais em não evoluir, bestializa as mulheres cotidianamente, né? Exacerba a sexualidade das mulheres e também coloca nós mulheres na posição de meros objetos de consumo. E esses estereótipos femininos arcaicos e violentos não estão presentes apenas nas propagandas e comerciais de TV, não. Nós podemos observar esse tipo de comportamento nas novelas, nos filmes e até mesmo no jornalismo. E essa visão da mulher objeto, né, é um dos fatores que contribui, sem sombra de dúvidas, para a manutenção dos diversos tipos de violência contra a mulher, que inclusive nos estarrece todos os dias, né? É isso mesmo, o feminicídio começa com essa desvalorização da imagem da mulher, né? Para que servimos? Se não para sermos usadas, consumidas e descartadas. Por essa razão é que devemos continuar lutando todos os dias para que existam mais iniciativas como essa do programa Fora da Curva,
para que um dia, né, nós mulheres também estejamos fora da mira dos agressores machistas. Então, gostaria muito de parabenizar o programa Fora da Curva e a todos os alunos e alunas da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente os cursos de comunicação social, pela excelente iniciativa da gente construir uma sociedade mais justa e menos violenta, mais digna para as mulheres. E nós fomos ouvir também a professora de publicidade da UFPE, do campus de Caruaru, Isabela Domingues, que fala um pouco como a publicidade funciona ou acompanha essa questão da mulher. A publicidade está profundamente associada ao espírito do tempo. Não é? E o que a gente percebe é que as marcas buscam, através das pesquisas de mercado, não é? Das pesquisas de comportamento e de opinião, entender, não é, o que as pessoas pensam a respeito de determinados temas. Isso vai sendo processado na comunicação das empresas através da publicidade, para ampliar a identificação dos públicos com as marcas e o diálogo e o relacionamento das empresas, não é, com os seus grupos-alvos. O que a gente percebe é que, predominantemente, ao longo das últimas décadas, a publicidade brasileira foi sim muito machista. Por quê? Porque ela é reflexo de uma sociedade também altamente machista, né? Nos últimos 5 anos, especialmente, percebemos já uma mudança, né, na comunicação de determinadas marcas, determinadas empresas, porque há sim uma mudança no olhar das pessoas em relação à mulher hoje no Brasil. Então é uma mudança incipiente, mas que já vem sim pautando, né, novos discursos, novas comunicações, novas abordagens, e acredito que isso tende a se intensificar, né? Especialmente por conta da pressão social, da pressão de diversos grupos, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Eu acho que já existe algum comercial, alguma campanha de cerveja considerando voltado para a mulher como consumidora, né? Finalmente aparece alguma coisa, a mulher como consumidora e não somente como objeto de sedução para que o homem tome a cerveja, né? O comercial de cerveja é um bom exemplo. A gente tem várias campanhas hoje em dia já se ligando tanto no papel da mulher quanto em ver outros padrões de pessoas, né, de desconstruir o padrão de beleza. A gente tem o de cerveja, por exemplo, é muito recente, assim, é recentíssimo, que colocou a mulher em outro papel, ou que fala da cerveja pela cerveja, embora a gente ainda tenha retrocessos como cervejas para mulher. Existe uma marca que fez uma cerveja mais forte e uma para mulher, não mais leve, para mulher, entendeu? Existem alguns pontos que já começam a entender não, né? Na verdade, e sem sombra de dúvida, posso dizer que o movimento feminista, em seus vários aspectos e de várias maneiras, vem ao longo dos anos causando essa pressão para que a gente seja ouvida e colocada no mercado como consumidoras. Óbvio que eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos e querem um mundo melhor. É porque eles entenderam que a gente é um mercado consumidor e que se a gente não se sentir representada, a gente não vai consumir ou vai consumir de quem tiver uma escolha mais acertada, né? Então a gente vai ter aí tanto na questão de gênero, mulheres, quanto das pessoas negras serem representadas como consumidoras, aí pessoas fora do padrão, e aí a gente vai ter esse apontamento ainda muito pequeno, mas que aparece diante dessa questão do mercado, né? É já uma escolha por causa né? Não é por causa do mundo melhor que eles desejam para todas nós. É isso que eu estava pensando aqui, que assim, é ótimo ver a mulher como consumidora e como potencial capitalista, né, nesse mundo que vai gastar com esse mercado, determinado mercado. Mas ainda é uma vitória, são conquistas, são pressões dos movimentos feministas, de toda a sociedade, mas também não é tão importante a gente sentir que é só uma questão mercadológica, sabe? Eu acho que a educação para o feminismo, a educação para uma sociedade mais justa e igualitária, ela parte dentro das escolas, ela parte nas universidades, nos locais de trabalho. A gente tem que ter esse movimento permanente na criação dos nossos filhos, como a gente lida com os
empregados, trabalhadores, com chefes, mulheres e homens, em quem a gente vota nas eleições, né? Então a gente tem que pensar que nós não queremos ser vistas só como consumidoras e por isso a gente ganhar status nas propagandas. Eu acho que precisa de uma revolução muito maior nesse sentido e que a gente consiga alcançar novos padrões igualitários mesmo de verdade. A gente foi ouvir também a jornalista do blog Erosdita e educadora sexual, Julieta Jacó, que tem uma opinião próxima ao que você está falando. A representação da mulher pela mídia apresenta problemas, né, que são também aqueles encontrados dentro da própria sociedade. Então a gente vai encontrar representações que trazem a objetificação da mulher, que trazem a cultura do estupro, que trazem a veiculação de estereótipos reducionistas, depreciativos, né, com pouca diversidade. E isso não só na publicidade, mas também em todas as mídias, né, no jornalismo, nos programas de auditório, nas novelas, né, as novelas que, vez por outra, sempre estão trazendo a questão da romantização do estupro, né, relacionamentos abusivos envolvendo mulheres. E eu entendo que a mudança nessa representação, ela vem a partir do momento que as próprias mulheres, né, começam a reivindicar novos lugares, novas representações e também começam a apontar a essas representações como violações, né, porque na verdade são violações de direitos humanos, então é preciso que isso seja pontuado para ser denunciado. Então a gente já tem exemplos, né, por exemplo, de campanhas de cerveja que modificaram suas publicidades para melhor representar a mulher, né? Então, é possível sim, através do boicote, do consumo, através da denúncia, porque também cabe denúncia, né? Então, que a gente vá ajustando e que a gente vá trazendo, moldando e reivindicando uma mídia que represente a mulher de forma mais justa e igualitária. Pois é, então a gente precisa entender, não é, que é a sociedade então que vai transformando isso, né? Então que formas de reagir, que maneiras de a gente mudar essa situação, Ju? Bom, é como a gente estava falando, as marcas estão se ligando, né? A gente também está ligada que eles estão fazendo isso muito mais por uma questão, né, de mercado de capital do que por uma questão genuína, porém é um passo, a gente celebra, porém não é uma, como se a gente já tivesse, isso que eu queria, um comercial de cerveja para mim, não é. Mas a gente tem que ficar nessa pressão, tanto com as grandes marcas, quanto com, por exemplo, os locais aqui da cidade. Então, boicote, pedido de desculpas. Então, assim, a gente boicotar um estabelecimento machista ou racista, né? Um estabelecimento que não tem como responder, né, se algum caso que aconteça. Então, boicote. A gente fica propondo isso e parece que não vai conseguir boicotar grandes marcas. A gente parece que não, mas assim, as mídias têm poder, as nossas escolhas de consumo podem dar um sinal de mudanças. Claro que é um trabalho enorme de tempo longo, assim, a gente vai fazer, mas eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem essa capacidade e executar esse tipo de estratégia. Patrícia, em relação ao comitê de ética, né, do sindicato? Eu acho que antes de qualquer coisa, quando a gente fala em publicidade, entretenimento, né, você deu o exemplo de José Maia quando começou, eu acho que tudo passa também por um projeto de democratização da mídia, porque eu acho que o controle social vai funcionar para observar melhor como se dá essas violações em todos os âmbitos da mídia, não só na publicidade, mas no telejornalismo, nos programas policialescos e demais programas matinais de entretenimento, novela, de crianças, infantis e tal. A gente também recebe denúncias se forem violações de direitos humanos pela página do Palavras Têm Poder, que é nossa fanpage em parceria com a Comissão de Ética, com o Ministério Público, Centro Luiz Freire e outras entidades. E também temos um e-mail que é somosetica.sinjop@gmail.com, que também recebe denúncias de violações de direitos.
E também eu acho que é isso, a gente lutar, fortalecer os movimentos de mulheres feministas, estar atento. Eu acho que a mudança é um conjunto, né? A propaganda é importante, uma publicidade, mas isso faz parte de todo um bojo aí de violações, e a gente seguir em frente nessa luta, que a mulher seja vista como uma cidadã de direitos. Ju, a marcha, o coletivo Marcha das Vadias está preparando a marcha, né? Exatamente. A marcha acontece uma vez por ano em Recife. Ela acontece no último sábado de maio. Esse ano cai dia 27 de maio, é num sábado. E eu gostaria de aproveitar aqui para convidar todas para participar da marcha. Mais informações você consegue nas redes sociais. A gente tem a página no Facebook, é Marcha das Vadias Recife. E nosso e-mail é vadiasrecife@gmail.com. Para qualquer dúvida, lá no Facebook você consegue essas informações. Queria dizer a todas as mulheres que estão ouvindo que sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando melhor. Então a gente junta consegue a mudança que a gente precisa nesse mundo. Bom, o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de Ju Dolores, do coletivo Marcha das Vadias Recife, e a Patrícia Paixão, presidente do Comitê de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Ed Rodrigues e Adriana Santana. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha e Iveson Henrique. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Essa foi a edição do dia 19 de abril de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir a escola sem partido com a pergunta: censura na escola? Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.